Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso papo e o tema da nossa conversa de hoje é sobre o desvio moral da luxúria. Você tem ideia do que se trata? Muitas vezes as pessoas acham que luxúria tem a ver com luxo, porque as palavras são parecidas. Então hoje a nossa intenção é esclarecer aí esse desvio moral, como em outros aqui da série em nosso canal no YouTube, e principalmente te ajudar a entender um pouco melhor como trabalhar com essa questão, ok? Então vamos pelo princípio. O termo luxúria é de origem latina, em latim se diz lascívia, e esse desvio moral pode ser, digamos, definido como um conjunto de hábitos desordenados que estão relacionados à questão da sexualidade, ou seja, esses hábitos de uma maneira desordenada, que tomam conta da minha vontade, estão direcionados a uma busca insaciável, cada vez mais frequente, pelo prazer. Então, esses hábitos desordenados, nós podemos defini-lo, no plural, defini-los como vícios. Então, o que é um vício? O vício é aquele mau hábito que me domina, que faz com que eu perca o controle sobre a minha vontade, que eu perca o controle sobre a minha liberdade e só busque a satisfação daquele vício que eu penso que eu tenho o domínio da situação, mas na verdade eu me encontro escravo, dependente daquele vício. Então, assim como nós temos o vício pelo álcool, o vício pelo roubo, o vício pelas drogas ilícitas, algumas pessoas podem ficar também dependentes de um vício que é o vício da sexualidade, o vício pela sexualidade. E de imediato eu quero te esclarecer que a sexualidade em si não é um vício, não é um malefício, como muitos de uma forma ignorante afirmam. Então vamos esclarecer bem as coisas. O que é a sexualidade? A sexualidade é uma parte constitutiva da natureza humana, é algo extremamente benéfico, ela está relacionada à minha saúde emocional, à minha saúde psíquica e até mesmo à minha saúde física. Nós, como seres humanos, nós como pessoas, somos seres, digamos, sexualizados, movidos pela sexualidade. Então, algo que é da nossa natureza é necessariamente positivo, é algo necessariamente bom. O mau uso, prezado internauta, que eu faço dessa sexualidade, desse conjunto de forças que existem, biológicas e psíquicas, em mim, é que determina o vício ou o desvio moral da luxúria. Então, quando tratamos da questão da sexualidade, eu quero recorrer a dois teóricos da psicanálise. O primeiro, fundador, criador da metodologia psicanalítica, que é Sigmund Freud, que já definia a nossa sexualidade a partir do que se entende hoje ser a libido. Na libido, nessa energia, alguns chamam libido no termo masculino, esse potencial da sexualidade corresponde a um conjunto de forças, de instintos, de tendências que o ser humano tem em busca, em função da realização sexual. Mais adiante, o seu discípulo mais próximo e depois dissidente, Carl Gustav Jung, vai definir a libido também constituída por outras forças, inclusive forças essas, digamos, existenciais, forças essas que, vinculadas à sexualidade, buscavam e buscam a transcendência. Então, cada teórico dentro da psicanálise vai definir a libido com mais ou menos a proximidade com Freud, com Jung, enfim, com várias possibilidades de interpretação. Mas o que eu quero e o que nos interessa aqui hoje é você entender que a sexualidade não é um vício, é uma potencialidade que nós temos, que é necessária ser satisfeita, canalizada, trabalhada até mesmo para o equilíbrio psíquico existencial das pessoas.
Quando eu perco este equilíbrio, quando eu não tenho o controle sobre os meus hábitos, eu foco, né, toda a minha vida, toda a minha liberdade, todos os meus órgãos sensoriais, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, em busca da satisfação dessa necessidade básica. Então, aquilo que é da minha natureza acaba me escravizando pelo mau uso que eu faço dessas potencialidades. Isso é muito importante você entender. E de que maneira nós podemos trabalhar com a nossa sexualidade sem incidir, digamos, num desvio moral que é a própria luxúria? Eu entendo que, num primeiro momento, há uma necessidade premente de se levar uma vida saudável. Então, uma boa alimentação, um certo cuidado no uso, no emprego de álcool, a prática de exercícios físicos, principalmente aeróbicos, como a dança, como a corrida, como os esportes individuais ou coletivos, enfim, atividades que permitam com que o meu organismo se desenvolva, que combatam exercícios esses que combatam a vida sedentária, que promovam a oxigenação dos órgãos e que, por consequência, me permitam ter e vivenciar a sexualidade de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais eficaz e mais eficiente. Para você ter uma ideia, pessoas que são viciadas em sexo nem sempre conseguem, por exemplo, um orgasmo pleno, nem sempre conseguem, para você ter uma ideia, uma satisfação sexual plena, né? Normalmente as pessoas ficam com aquela ideia, com aquele imaginário, né, de que uma pessoa é viciada em sexo, então ela passa a vida toda, né, o dia inteiro, como se fosse um permanente orgasmo. Não é verdade, né? Porque o processo orgástico, por mais intenso que ele seja, é passageiro. Então, biologicamente, o nosso organismo precisa recuperar energia para depois poder expender disso. Então, a pessoa que está constantemente em busca da satisfação sexual, como todo viciado, vai necessitar de intensidades, de incidências cada vez mais frequentes, intensidades cada vez mais fortes, para obter um prazer cada vez menor. É curiosa a situação, porque nem sempre a quantidade de experiências, de relações ou de envolvimentos representa implicitamente qualidade. Então, me é permitido afirmar, como psicanalista, já vi vários casos dessa natureza, que pessoas viciadas em sexo são aquelas que menos aproveitam os benefícios de uma sexualidade saudável, de uma sexualidade responsável, ok? Espero ter esclarecido aí essa dúvida e essas questões. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe e nos vemos numa próxima oportunidade, ok? Um abraço e fiquem na luz. Tchau!